Olha pra onde, Marcos? Que tá acostumado a olhar pras câmeras, É. né? É bom de foto aqui, né, cara? Marquinhos, os dedinhos. Ele ama assistir essa parte. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazerzaço estar contigo em mais uma semana para juntamente batermos aqui um papo muito bacana sobre temáticas importantes para o seu cotidiano. E você já me conhece, né? Eu sou Emanuel Santos, não custa nada se apresentar novamente para você. E hoje no podcast No Ar estou aqui ao lado do meu companheiro de emissora de Sertão TV, Elistênio Alves. Tudo bom, Elistênio? Tudo bem, meu filho? Preparado para a gente conversar sobre essa que é uma das maiores manifestações culturais do nosso Nordeste, por que não dizer do nosso país? Falar sobre os festejos juninos, as quadrilhas juninas. Que bom falar sobre esse tema, né? Pois é, tô preparado, ainda vim a caráter. Você gostou aí, ó? Gostei, eu vacilei, não vim a caráter, mas vim combinando com o convidado de hoje. A gente está aqui recebendo para falar, né, sobre essa temática, o Caio Bellarmino, que é da quadrilha Arraiado Conselheiro. E nós também estamos recebendo aqui o João Paulo Vasconcelos, que é marcador aí da quadrilha Só do Meu Sertão. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast. Fiquem bastante à vontade para a gente debater sobre esse tema que é importantíssimo. Eu começo, você começa? Eu começo. Comece, faça as honras. Vou fazer, então. Bom, dia 27, portanto, segunda-feira, o presidente do nosso país, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou uma lei que reconhece, portanto, as quadrilhas juninas como manifestações culturais. O que esse reconhecimento, na verdade, ele representa para as quadrilhas juninas? Fiquem à vontade. Emanuel, obrigado pelo convite, né, por estar aqui falando de algo tão importante e algo assim que eu me apaixonei durante muito tempo, né? E eu acredito que isso é muito importante para a gente, né, para nós todos quadrilheiros, porque esse reconhecimento eu acho que já era uma luta, né, de longo tempo e nada mais justo do que tornar isso como uma manifestação cultural, que é uma festa tão linda, é algo tão brilhante, né, que eu pude me apaixonar desde 2009 e a partir de então, do primeiro contato que eu tive, eu vi que era algo assim surreal, que era algo mágico, porque eu nunca tinha participado na minha vida antes, né? E eu achei super importante esse reconhecimento, essa valorização da gente que enfrenta tanta dificuldade para estar aí nos arraiais, né? Mostrando o nosso trabalho que a gente vem montando todos os anos, né? Com tanta dificuldade, com tantos problemas, mas eu achei super importante, super válido. Fico muito feliz, né? Por estar participando desse momento que foi graças aí ao presidente Lula da Silva. Também de forma a agradecer a cada um de vocês pelo convite e dizer que mesmo tarde, né, porque é um reconhecimento que já está tarde, mas a gente fica muito feliz, né, como o João Paulo já falou, com as dificuldades, com as lutas e com todo a problemática que acontece, mas no final a gente está aqui, ó, deu certo, estamos em quadra, né, é um momento também de agradecer de estarmos em quadra, cada colaborador, cada pessoa que confiou em nosso trabalho, então assim, para nós quadrilheiros, é uma felicidade imensa ter esse reconhecimento. Quanto mais no Nordeste que nós vivemos assim, esse momento mágico nesse São João, né? Onde tem as grandes e as maiores festividades do São João do país. Eu preciso só fazer uma correção, que eu disse no comecinho que a lei foi sancionada no dia 27, mas me enganei, foi dia 24, portanto, dia de São João. Dia né? de São João. Perfeito, foi o dia exato para fazer, portanto, essa aprovação. Elistênio, a sua vez. Pois é, Manuel, esse tema é muito interessante porque falar de quadrilha junina é falar de um movimento... Primeiro a gente precisa falar sobre o movimento junino, né? Sim. O movimento junino é um movimento muito importante de tradição do Nordeste, tem suas particularidades. A quadrilha junina do Ceará tem um estilo, a quadrilha do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, você tem várias vertentes
dessa manifestação cultural da quadrilha junina, que remonta o contexto histórico da região, enfim. Mas trazendo esse papo assim para cá, para a nossa realidade, hoje nós temos na cidade, inclusive essa semana uma pessoa fez, os meninos na edição me fez uma pergunta, nos fizeram uma pergunta, você sabe qual é a primeira quadrilha de Xeramobim que foi e tal, começou? Aqui existem alguns precursores desse movimento junino que hoje culmina nas duas quadrilhas, a Sol do Meu Sertão e a Arraiá do Conselheiro. E aí existem processos muito particulares que uma quadrilha junina precisa passar ao longo do tempo, e aí alguns contextos que a gente pode conversar um pouquinho mais, inclusive de formação de pessoas, né? Porque as gerações elas vão passando, as pessoas vão crescendo, ou vão saindo do movimento, ou vão, né, deixando, tem que ter um novo, né? A quadrilha tem que se renovar. E aí eu queria perguntar para vocês, primeiro, como é que é o processo de formação da junina de vocês, né? Como é que a Sol monta um projeto? Como é que faz? Como é que a Conselheiro, a Arraiá do Conselheiro monta um projeto? Como é que vocês se organizam? Como é que vocês se preparam para estar ali em quadra, né? Mas tem todo o bastidor. Como é que é? Como é que é a Sol? Como é que é a Conselheiro? Assim, falando da Sol do Meu Sertão, desde quando eu entrei, né, a Sol do Meu Sertão, ela surgiu no final de 2010 para iniciar em 2011, né? Então aí já estamos há vários anos fazendo história no município. E desde então, eu acredito que todo o processo de montagem de trabalho, né, dos grupos juninos, assim como a gente e o Arraiá do Conselheiro, é a mesma coisa. Mas na Sol, acaba uma temporada e aí a gente já pensa no trabalho da próxima temporada, do ano seguinte, né? Então, assim, acabam os festejos, por exemplo, desse ano de 2024, a gente terminou os festejos de 2023 e aí a gente deu uma pausa, né, pra gente dar uma respirada, uma aliviada, porque são muitos problemas, são muitos estresses, né, são noites mal dormidas, são finais de semanas que a gente abdica de várias atividades para estar dentro de quadro mostrando nosso espetáculo. E aí a gente dá uma parada, e aí no final do ano, para início do próximo ano, né, que foi no caso de 2024, a gente reúne o corpo de diretores da quadrilha, a gente lança as propostas das nossas temáticas que a gente pensa em trabalhar, e aí a gente estuda todo mundo junto, né, ver qual é a melhor proposta para se trabalhar no ano. E a gente tem um ponto positivo que eu acredito assim, que a Sol ela sempre é muito inovadora. Então assim, a gente sempre trabalhou temáticas diferentes, mas que sempre estavam ligadas ao meio junino, né? Principalmente esse ano, que também foi um ano desafiador, né? Que a gente está falando sobre o São João em São Saruê, né? Que depois a gente explica. Mas, assim, como é um ano desafiador, então exige muito, né, de pesquisa, de estudo, de fazer com que as pessoas entendam e, principalmente, os jurados entendam o movimento junino dentro daquele tema, né? Então, as reuniões já iniciam no final do ano anterior e a gente começa as reuniões mais, assim, de pulso firme mesmo, no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, a gente geralmente espera passar o carnaval, porque muita gente brinca no carnaval, e aí quando é pós-carnaval a gente cai para dentro do projeto em si, né? Com a rotina de ensaios, de confecções de figurinos e por aí vai, até a gente tá na nossa estreia, né? No início de junho, que foi o caso desse ano. No nosso caso não é muito diferente também não, é quase a mesma coisa. Acredito que seja, né? Se começa também de um ano para o outro, né? Aí a força maior vem quando chega no final do ano, que todo mundo já se reúne à diretoria, como o João Paulo falou, e decide se a quadrilha irá sair ou não. Né? Quando a maioria da diretoria está de acordo, a gente vai pensar nessa temática. Só que a nossa temática desse ano, o nosso projetista já tinha desde o ano passado, né? Logo após o São João, ele escutou, ele viu uma reportagem do Fantástico, né? Sobre o livro A Cabeça do Santo, do Socorro Alcioli. E foi daí que surgiu essa temática, né? Do Arraiá do Conselheiro, que é o padroeiro, a fé que move a cabeça, né? Que é uma história que fala sobre Santo Antônio, né? De um jovem que sai da cidade de Juazeiro até a cidade de Candeia, que Candeia é a cidade de Caridade, e conta-se a história do santo sem cabeça. Só que esse ano nós trazemos um pouco diferente, porque a gente sai da Barbalha,
né, e inclui todas as cidades que celebram Santo Antônio. Então, assim, não é muito diferente da forma da Sol do Meu Sertão. A gente dá aquela pausa também para o Carnaval, porque o Carnaval ele vai predominar, e em seguida a gente volta com todo o gás até a nossa estreia. Já que você falou sobre a temática, aproveita, João Paulo, também para falar um pouco mais sobre a temática da Sol do Meu Sertão. A temática da Sol esse ano foi bem diferenciada, foi pensada assim, né, de forma bem minuciosa, né, porque a gente fala sobre São Saruê, né, uma utopia nordestina, né, então a gente fala de um local que todo nordestino, severino, ele sonha em ter, né, porque a gente vê que existe uma dificuldade no nordestino, né, a questão da seca, das dificuldades que a gente enfrenta, e aí a gente tem esse lugar que a gente se baseou também num filme, né, do Homem que Desafiou o Diabo, que lá tem várias conexões com o nosso tema também, né, porque no filme ele sempre diz que existe o lugar São Saruê, né, que lá nesse lugar existem os rios que são de leite, as montanhas que são de rapadura, as árvores que caem dinheiro. Então, assim, é um local muito magnífico, né, muito colorido, e é bom de se viver, e as pessoas querem estar nesse local. Então, a nossa proposta desse ano foi falar isso. É a gente mostrar que existe um lugar para todo nordestino severino, que é um lugar mágico, que é um lugar que é interessante de você estar lá vivendo e vivenciando toda aquela realidade daquele lugar. Então, a nossa proposta para passar para o público e para os jurados é isso. A gente levar as pessoas para um lugar encantado, para um lugar lúdico, digamos assim, que é bom de se viver. Então, essa foi nosso maior desafio, porque a gente pensou assim, como a gente vai mostrar que é bom de se viver num lugar lúdico desse, né? Então, a gente pensou em cada detalhe, né, do início do projeto, questão de figurino, né, muito colorido, e o repertório também. E aí a gente pensou nessa temática e tá dando certo, graças a Deus, e estamos aí em vento e popa. Alistênio, só me permita, só para não perder o raciocínio rapidinho. O Alistênio trouxe na fala dele que os movimentos juninos eles são diferentes em determinados espaços. O que é que o Ceará tem de especial? Eu acho assim que o São João do Ceará é um São João magnífico. Apesar de todo o estado ter sua cultura, né? Eu gosto muito de acompanhar outros grupos juninos, né, de outros estados, porque existem festivais grandes, né, que tem o Globo Nordeste, que vão as melhores quadrilhas do estado, que vão representar, e a gente acaba assistindo os outros grupos se apresentando, né? Mas o São João do Ceará assim, é incrível, desde, né, a confecção do figurino, as saias das mulheres que são muito rodadas, muito bonitas, é muito brilho, é muito colorido, né? Então os homens têm uma roupa muito bem alinhada, né? São coletes bonitos, são blusas de manga muito bonitas. Então assim, é muito bonito ver o São João do Ceará. É tanto que ele também é referência para outros estados, né? Outros estados tinham a sua característica de figurino de uma forma, e aí quando o Ceará começou a modernizar, trazer outros estilos, as pessoas de outros estados também foram levando para lá. Então, acho que é muito encantador. Você vê que existem grupos do Ceará que trabalham de uma forma bem tradicional, né? Então, assim, que não tem aquela questão do brilho. Mas se você vê o figurino, é algo assim que é muito encantador, é muito bonito, é muito delicado, né? Porque tem materiais que tem renda, que é muito bonito, muito trabalhada. Tem a chita, tem o chitão. Então, assim, tem aqueles figurinos que são muito brilhosos, né? Que você, só de olhar, você se encanta por aquele brilho daquele grupo. Então, assim, existem essas duas vertentes, né, aqui no Ceará, que são levadas lá para fora. E eu acho que funciona demais, e é por isso que o São João do Ceará é tão mágico. E só para complementar o que o João Paulo está dizendo, e aqui no próprio Ceará já está tendo essa parte também de ritmos. O Cariri tem um ritmo mais rápido, né? Sim. Nós do Sertão Central já tem um ritmo mais lento, Fortaleza já tem outro ritmo. Então, assim, tá ficando tipo como região, como uma região, né? Essa parte de como você traz o São João. Existe uma característica do Cariri, existe a característica do Sertão Central, e assim vai. E hoje, assim, qual o estilo de vocês, né? Porque no Ceará nós temos um predomínio, sobretudo pelas quadrilhas de Fortaleza, né? Essa história do estilizado, da pompa, dos trás, do brilho, da rainha que voa, que se pendura, que roda, que não sei o quê.
Vocês acham que isso prejudica o espetáculo de vocês? Eu digo isso porque eu já vi rainha entrar dentro de roda e a bicha ficar rodando e rodando e rodando um negócio assim, depois você fica se perguntando, meu Deus, isso faz parte do contexto junino ou não? Vocês recebem esse tipo de crítica também? A quadrilha de vocês também tem esse lado estilizado, dessa pegada inovadora, sabe, dessa vertente cearense mesmo? Porque as quadrilhas, sobretudo de Fortaleza, elas têm essa pegada muito inovadora. E a gente, vocês sabem, né? São referência, né? O que faz em Fortaleza, as do interior, aos poucos elas vão replicando também, porque são referência. Vocês também bebem disso? Como é que é o estilo de cada um de vocês? Geralmente o que acontecia era isso, né? As quadrilhas da grande capital, grande Fortaleza, aplicavam, né, o seu espetáculo no arraiá e a gente via que era algo assim surreal, né? E aí alguns grupos traziam isso para o interior. Mas hoje a gente vê nos festivais que a gente participa que isso está mudando aos poucos, né? Porque as quadrilhas do interior elas estão ganhando um grande destaque nos festivais. Né? Então, assim, existe uma diferença grande entre um grupo que tem 16 pares, por exemplo, né, 18, como é o nosso caso, para um grupo que tem 30, 40, 60 pares. Né? É muito diferente, é algo surreal. Né? Mas a gente vê que trabalhos com um grupo pequeno, eles ganham um destaque também maior, que vão representar o estado do Ceará em outros festivais que também com quadrilhas que são 60, 70 pares. Né? E assim, eu acredito que isso muda de trabalho para trabalho. Existe uma temática que você trabalha em um determinado ano que vai exigir que o seu figurino tenha muito brilho, que sua estrutura seja uma grande estrutura, né? Então, assim, existem trabalhos que vai exigir menos de você, até por conta da questão orçamentária que a gente vê que é muito difícil. Então, assim, a gente vê que dependendo da temática a gente vai trabalhar. Por exemplo, esse ano na Sol do Meu Sertão, a gente tem um brilho do nosso figurino, porque nós não somos uma quadrilha tradicional. A gente sempre traz o estilizado, que é a questão do brilho, do strass, né, da lantejoula. Mas a gente também trouxe o chitão no nosso figurino esse ano. Foi uma combinação que deu certo. Né? Algo que você vê que é o tradicional que a gente está trazendo na nossa saia. Tem muito chitão colorido. Né? E a gente trouxe essa questão assim, de cores vivas, cores coloridas, que vai engrandecer o nosso figurino, nosso espetáculo. A gente não tem umas grandes estruturas de rodas, porque eu acho que isso perde um pouco da tradicionalidade do São João. Eu vejo isso como mais na parte carnavalesca. Né? Então, assim, sou muito sincero em dizer. Eu gosto da questão do tradicional mesmo, da gente estar dançando ali, não trazer aquelas grandes estruturas, né? Carros alegóricos que a gente vê. Que tem grupos aí de outras cidades que trazem algo muito grandioso e tudo, mas que você traz algo grandioso que passa 10 segundos dentro da quadra e depois você retira. Né? Eu não acho assim interessante, porque a gente tem um investimento muito grande, uma estrutura que é muito grande, para você estar lá, mostrar só 10 segundos e depois retirar. Então eu acredito que seja muito melhor você investir em coisas que são pequenas, mas que também chamem a atenção dos jurados, que é o nosso objetivo, e você pode tornar seu espetáculo muito mais grandioso. Eu acho que vale muito mais a pena. Nesse caso que o Alexandre perguntou sobre tradicional e estilizado, a gente fica no meio termo, né? A gente usa muito a tradicionalidade, mas a gente coloca um strass, coloca uma pedraria mais brilhosa, porque isso ajuda a dar um brilho, isso é interessante, né? E quando o João Paulo fala sobre essa modificação de figurino, uns coloridos, eu vejo também, quando a Babaçu ela traz para o Ceará, que é uma grande quadrilha de Fortaleza, essa padronização de figurino todos iguais, as quadrilhas começam, até pelo custo financeiro, começa a ganhar muito, né? E esse ano eu vejo que eles estão voltando ao colorido. Já vi agora a Sol do Meu Sertão, já está bem colorido. A própria Flor do Sertão aqui de Senador também vem com esse colorido. E a própria Babaçu, né? Ela sai daquela padronização e volta ao colorido, né? E como o João Paulo falou, sobre estrutura. De fato, tem quadrilhas que vêm com estruturas grandiosas e muito cara, para passar 10 segundos dentro de quadra e um pouco mais, né? Mas assim, hoje o que eu vejo muito das comissões jogadoras é realmente o arrasta-pé. É a quadrilha que for mais alinhada, a quadrilha que tiver menos erro e a quadrilha que brilhar mais na noite, ela leva o festival. Até porque a gente tem um exemplo aí que é uma quadrilha maravilhosa de Fortaleza, que eu acho que é a Zé Testinha. Pronto, ela não tem estrutura nenhuma. São só os dançarinos, os pares. Eles entram dentro de quadra, eles fazem o trabalho que é para ser feito.
os jurados se encantam, eles ganham o festival e vão representar o estado, em outro grande festival. Então, assim, para você ganhar um festival hoje, você não precisa ter uma estrutura. É claro que você incrementar o seu espetáculo é muito bom e é muito positivo, porque é algo a mais que você está dando ao público e aos jurados. Mas ali tem a prova, que é a Zé Testinha, que se você não tiver nada, entre aspas, porque eles têm muita coisa, porque eles são uma quadrilha assim, referência. Né? Eles têm um marca-passo próprio deles, que eles fazem, que é muito difícil. Né? O jogo de saia das mulheres é muito difícil. Né? Então é uma quadrilha que é uma referência mesmo no estado. Então eles não têm essa questão de estrutura, eles dançam com as espingardas dele, com os arranjos, sapato, as gladiadoras, aqueles bornozinhos, e eles fazem um trabalho perfeito, ganham os festivais e vão representar o estado do Ceará fora. Então, assim, não precisa de uma grande estrutura, de uma mega estrutura, para poder passar só um pedaço e você ganhar um festival. Basta você fazer o feijão com arroz ali bem feito, encanta o jurado e você tira o primeiro lugar. E a busca por esse figurino, por essa mega estrutura, às vezes demanda, né, de uma, podemos dizer assim, de uma sobrecarga humana. Demais, porque demais. eu lembro, vou buscar lá do arquivo pessoal. Lembro de Elistene quando participava desses movimentos juninos. Época de Fortaleza, estávamos curtindo um show com nossas companheiras. Lá, lembrando aí, Elistene? E a Elistene preocupado no outro dia que tinha um sapato que ia chegar, que tinha que ir no aeroporto buscar esse sapato, né? Era por conta dessa questão da padronização, né? É porque naquela época a gente fazia parte do grupo e aí a gente tinha encomendado um sapato em Campina Grande. Aí. E o cara não conseguia mandar de caminhão, né? Tinha que vir de aéreo, né? Pelo avião e tal. E aí eu aproveitei, eu estava em Fortaleza, a gente foi ver o show lá, e a gente estava em Fortaleza, aí me ligaram e disseram, aproveita que você está aí, passe lá no aeroporto e traga os materiais. Como ficou no terminal de cargas, e aí o inteligente lá de Campina mandou a mercadoria sem nota fiscal, e eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, parei na polícia, no posto da Cefaz, né, do posto da Receita Federal, da Cefaz, sei lá o quê. E aí, não vai não, que tá sem nota fiscal aqui. Aí você vai ficar aqui guardando aqui o material até aparecer alguém com a nota fiscal. Pronto, aí eu ligar pra cá, eu tô preso aqui no aeroporto. Então, aí o pessoal me ligando daqui pra lá, diz, menino, o que é que tem nesse material? São só os sapatos. Aí a gente pagou o imposto lá, liberou e a gente vai embora. Mas pra você ver como economicamente também é muito importante. Mas antes de chegar, eu queria falar também sobre dinheiro, porque eu sei que sem dinheiro não tem quadrilha. Não funciona. A gente fala que quadrilheiro gosta, é amor, não sei o quê, mas na hora de pagar o figurino tem que ter a rifa, na hora de tem que ter o patrocínio, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas eu queria... O que vocês acham? Vou fazer uma pergunta bem pesada, tá? Faça. Nome, quadrilha que tem nome, ganha festival? É a primeira pergunta. Segundo, quadrilha pequena. Eu digo pequena não vamos dizer assim, talvez pequena não seja um termo, mas quadrilha com menor aporte financeiro. Ganha de quadrilha com maior aporte financeiro? Eu acho que quadrilha que tem nome pode ganhar festival, pode, mas se ele fizer um bom trabalho dentro de quadra. Porque, como eu citei anteriormente, existem quadrilhas que são menos conhecidas, né, com menos quantidade de pares, que fazem um trabalho maravilhoso dentro de quadra e eles levam os festivais por onde passam, né? E existe também esses outros grupos que também não tem uns grandes nomes e tudo, mas que não fazem um trabalho que é para ser feito dentro de quadra, né? Existem festivais e festivais, tem um dia que a quadrilha que tem nome não dança bem no festival, né? Tem um outro festival que já tá ali com sangue no olho para poder ganhar. Então, assim, existem vários N's aí, né, para você ganhar um festival. Tem aquele dia que você tá bem, tem um dia que seu grupo não tá bem, né, para ganhar um festival. Eu acho que tem todas essas possibilidades. Pelo menos é o que eu vejo por aí nos festivais, né? Não, mas é verdade. E uma coisa que é muito interessante, que quantidade não é qualidade. Exato. Né? Tem grupo que vem com 16 pares e desbanca a que tem 60 pares e com grandes estruturas. É noite. A que tiver menos erro
for mais animada, a que o sapato não descolar, a que o figurino ficar intacto, ela vai levar aquele festival. É o que eu sempre digo pro meu grupo. Quando a gente entra dentro de quadra, ninguém entra perdendo em festival. Todo mundo entra ali com 10. Você, depende do seu grupo, você manter o 10 ali ou não do jurado. Porque nenhum jurado você vai entrar dentro de quadra e vai dizer assim, olha, essa quadra eu vou dar logo 9.9. Não existe isso. Verdade. Você, quando entra dentro de quadro, você entra com 10. Agora, para você manter o 10, para você ganhar e levar aquele festival, só vai depender do seu grupo. Porque exatamente são esses pequenos detalhes, né, que o Caio falou. Questão do sapato, é um figurino que abre, é um colete que abre, é um bracelete que cai, é um arranjo que cai. Então, assim, tudo tá em sincronia e tudo bem harmonizado para a gente poder levar o festival. Se não tiver um pequeno detalhe, que eu acho que hoje o que faz a diferença nos resultados dos festivais é isso, são os detalhes. Né? Não existe mais aquele festival que você ganha assim de disparado e tudo. Não, são os detalhes, porque os grupos, à medida que os anos vão se passando, eles vão se aperfeiçoando, os espetáculos vão ficando mais estudados, você vai aprendendo a cada ano, que é assim no meu caso, né, na Sol do Meu Sertão, e a gente vai aprendendo com os anos seguintes, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está falhando, para que no próximo ano a gente venha consertar e não passar por isso de novo. Né? Então, assim, são noites que tem de festivais, e são os detalhes que fazem você ganhar. Só pegar uma ideia aqui do detalhe, de fato, essa parte dos detalhes é muito importante. Quando João Paulo fala, porque tudo pode acontecer numa noite. Tudo pode acontecer. Às vezes não é nem que o brincante queira, mas é porque pode acontecer. Pode acontecer do chapéu cair, pode acontecer do figurino rasgar, uma meia calça rasgar. Então, tudo isso, eles estão lá para isso, para perceber os erros e despontuar. Não é isso? Por que eu fiz essa pergunta, Emanuel? Desculpa. É porque, assim, eu já vi em temporadas, por exemplo, você falou da Zé Testinha, né? Eu já vi a Sol ficar na frente da Zé Testinha. Exato. Eu já vi a Conselheiro ficar na frente da Babaçu. Então, assim, às vezes a gente tem uma noção que pode imaginar que, às vezes, o nome, o suporte financeiro pode oferecer uma condição melhor. Mas noite é noite, apresentação é apresentação, não tem essa, né? Por exemplo, nós tivemos no Festival de Boa Viagem, né, no início do mês, e lá tiveram quadrilhas grandes, né, tiveram quadrilhas com nome, inclusive Zé Testinha foi para lá, e graças a Deus nós ganhamos o festival lá, nós fomos primeiro colocado em Boa Viagem. Então, assim, existem festivais e festivais, existem noites e noites, né, aquilo vai influenciar no seu grupo. Se seu grupo se uma pessoa não estiver bem no grupo, né, pode prejudicar o trabalho do grupo inteiro e a gente pode perder um pódio, né? Então, assim, todo mundo tem que entrar dentro de quadra concentrado, né, na mesma vibração, na mesma vibe, para que o trabalho possa ir com maneira aí de perfeição para conseguir ganhar o resultado, né, que é o primeiro lugar do festival. Isso. Dos grandes festivais que vocês já participaram e dos projetos que já vivenciaram, qual aquele que vocês têm mais apreço? Eu tenho um grande apreço em 2017, que foi o nosso ano do humor cearense, que a gente veio falando do humor. Lembrei. Que eu estava como marcador e eu vim representando o bode ioiô, que ali eu acho que para mim foi o ápice do ápice, né, da Foi a maior temporada da Sol, foi a maior temporada. Tu também foi. Tava, acho que foi nesse ano do sapato. Foi. Sapato vale a pena. Gente, não, mas olha, figurino assim é muito complicado. E eu que estou à frente do figurino, principalmente esse ano, quando você vem com o figurino todo igual, é muito mais fácil. Porque você compra rolos e metros, que é da mesma cor do tecido. Sai mais barato, né? Sai mais barato. Agora, quando é figurino colorido, que cada um, como é esse ano, representando alguma coisa, é muito mais dor de cabeça. Mas, assim, na Sol, eu acredito que foi 2017 que nós trouxemos os humoristas, né, pro Arraial, onde a gente chegava, a gente era bem visto, as pessoas tiravam foto com a gente. Eu tirava foto demais com as crianças, com os adultos, com todo mundo, porque eu acho que eu fui o primeiro animal, assim, do Sertão Central a estar dentro de quadra marcando uma quadrilha junina, porque até então eu nunca tinha visto. Porque eu estudei bastante, né? Eu estudei esse ano, eu estudei esse meu personagem, que todos os anos eu estudo, né? Eu era muito engraçado, porque eu olhava na internet e aí eu dizia assim, como era que um bode faz? Eu botava no YouTube,
né? O que é que o bode faz, né? Como é que sabe, eu procurava tudo do bode, como é que o bode se alimenta, como é que faz isso. Então, assim, foi um trabalho muito grande para mim, né? De estar ali dentro de quadra, vestido com aquela roupa e representando o bode ioiô. Então, eu acho que para Sol do Meu Sertão foi muito interessante ali. Para mim, esse ano também está sendo muito legal. Mas o 2017 eu acho que foi o ápice. Eu acho que para vocês também 2017 foi muito especial, né? Foi 2017 também. Né? Principalmente quando a gente se consagra campeã da etapa Ceará Junino, lá no FCE. Então aquilo para nós... E o tema era conselheiro, né? O tema era sobre a Guerra de Canudos. Eram 120 anos. Tinha um fato muito legal que eu gostava muito da apresentação, que no final vocês tinham umas casinhas assim, né? Aí no final da apresentação as casinhas iam caindo e demonstravam como se... Destruído. A Canudos, era um momento de ápice muito... Quando a República chegava, que era a rainha muito bonito, né? Dentro do espetáculo. É, muito legal. E para você ver, e aí você falou sobre Sertão Central e etapa Ceará Junino, e aí vamos polemizar. A gente sabe que são duas quadrilhas, são duas federações diferentes, a SOP pertence à Federação das Quadrilhas Juninas, a FECOAJUS, e a Conselheiro pertence à União. Diretamente, eles não disputam os mesmos festivais, porque cada federação tem a sua... Mas tem um festival que vocês se encontram, que é agora. Que é a etapa Ceará Junino. É o festival da etapa Ceará Junino, que reúne não só vocês, obviamente, mas também as outras quadrilhas da região do Sertão Central. Quer queira ou quer não, gente, há uma rivalidade entre as quadrilhas. Como é que vocês lidam? Porque eu sei que tem muita gente amigo que ia ali... Tem. Mas na hora de separar, uma quer ser melhor que a outra. Como é que lida com isso, hein, João Paulo? Bom, assim, eu conheço algumas pessoas do Arraiado Conselheiro, tenho amigos lá, né, tenho colegas também, né, que eu não tenho tanta proximidade, mas conheço, né, e a rivalidade, ela existe para mim, eu falo por mim, né, porque eu não tenho como falar pelas outras pessoas do meu grupo, mas eu sempre converso com o grupo e a gente sempre, quando acontece alguma coisa, a gente diz, parou, vamos focar, porque a gente não tá aqui para falar do trabalho de ninguém, a gente tem que focar no nosso para a gente poder conseguir chegar no objetivo, né, então assim, tem a rivalidade, mas assim como em outras coisas também que eu levo para a minha vida, né? Por exemplo, como eu faço esporte também, eu sou do time de vôlei. E eu conheço várias pessoas também que jogam em outros times de vôlei, mas dentro de quadra é guerra, entendeu? Então, para mim, não tem isso. Eu quero que o meu grupo seja o melhor, né? Eu quero fazer de tudo para o meu grupo ganhar, né? Não só, assim, em relação ao Arraiado Conselheiro. A gente fala porque são os grupos da cidade, mas são os grupos inteiros que vão participar, entendeu? Eu boto todas as cartas que a gente tem na manga, eu jogo pesado mesmo para ganhar, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer representar, né, a sua região na final do Ceará Junino, né? Nós também tivemos a oportunidade de estar na final do Ceará Junino, né? Então, assim, é algo mágico, né? Lá onde vão estar os melhores grupos, os melhores trabalhos, né? Então, assim, a gente tem que botar para quebrar mesmo dentro de quadra, né? Então, assim, eu vejo isso. Tem a rivalidade, existe algumas pessoas, né, que acabam se alfinetando ali, acolá, existe essa coisa, mas a gente sempre tem que estar focado no mesmo objetivo, né, que é ganhar a etapa Ceará Junino e representar a região na grande final. Eu acho que esse é o objetivo, é o que eu penso, né, é o que a gente vem levando desde quando a gente terminou ontem os nossos festivais, né? Então, assim, a gente tem uma semana aí para se preparar, para se programar. Eu sei que é muito difícil, porque todo mundo trabalha, tem pessoas que estudam, né? Então, assim, tem que passar o dia inteiro fazendo suas atividades pessoais e para quando for à noite, ainda pensar no que vai apresentar na etapa Ceará Junino, né? Porque é o momento que todos os grupos se preparam, né? Que trazem coisas novas, que colocam coisas novas no espetáculo. Todo mundo faz isso, né? Então, assim, não vai ser diferente com a Sol do Meu Sertão, como todos os anos. Né? Então, eu acredito que assim, a rivalidade ela existe dentro da quadra, né? Existe sim, não vamos ser hipócritas e dizer que não existe, né? Mas assim, a rivalidade existe, mas eu acredito que fora da quadra a gente tem que se respeitar, tem que respeitar o outro, porque não é assim que funciona, né? Eu acredito que tem que ter essa questão de maturidade, questão de somos todos adultos, e a gente tem que entender que o que eu não quero para mim, eu também não vou fazer para o outro, né? Então, assim, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar, né? Eu penso dessa forma, mas que é uma etapa muito difícil, eu acho que vai ser nos detalhes, como eu já falei, né? Então, assim, se é para botar fogo, então vamos botar fogo para a gente poder ganhar. O que o João Paulo falou, muito interessante, quando se fala em rivalidade.
né? Entre os brincantes, é impossível a gente conseguir conter eles. Né? Mas entre a diretoria, de vez em quando a diretoria tem sua rivalidade, mas ela, gente, ó, o caminho não é esse. Vamos com calma, né? Vamos relaxar. E todos os grupos estão se preparando para essa grande etapa do Ceará Junino. Não vai ser diferente da Sol, não vai ser diferente da Conselheiro, nem da Fulô e de nenhuma. Todos estão se preparando para um grande momento, né? Resultado será a consequência de quem se apresentar melhor naqueles 2 dias de festival. Exato. Né? Tudo pode acontecer, é o que eu já falei desde o início. Né? E a rivalidade, como o João Paulo falou, não podemos ser hipócritas. Ela sempre vai existir. Ela não só vai existir em Xeramobim, como ela vai existir em Fortaleza, no Juazeiro do Norte, em qualquer parte. A gente que acompanha os grupos de quadrilha, a gente vê, né? Essa briga, desculpa até a expressão, essa briga da raio de sol com a Lumiar pra ver quem ganhava o global e joga uma piada no grupo. E assim vai acontecer sempre. Só que a maior rivalidade, e o que eu digo, a rivalidade do melhor trabalho, daquele que menos errar, é dentro de quadra. Aí só para pimentar um pouquinho mais, Emanuel. Você gosta, né? Não, é só pra... É bom. É porque assim, tem rivalidade e assim, na hora de enfiar o dedo no olho, eu digo, dedo no olho do trabalho, né? Você usa o melhor efeito, você gasta mais com extintor, você compra o papel picado com mais ênfase, você bota mais gente para ajudar a quadrilha. Antigamente, eu sou do tempo antigo, que quando tinha a etapa do Sesc aqui, comprava-se fogos, lembra? Soltava-se fogos Hoje antes da apresentação, já hoje proibido, é proibido, né? porque não pode mais. Mas aí tem muita gente que pode criticar também. Mas por que tem 2 grupos? Por que não unem os grupos? Por que tem 2 quadrilhas e não seria melhor se juntasse as quadrilhas? O que você diz disso? Já pensaram em algum momento? Assim, já em 2013, né, houve essa tentativa, né, aqui no município de Xeramobim, algumas pessoas da Sol do Meu Sertão, né, a grande maioria, na verdade. Vieram outras pessoas também. Foi a Sol, a Raízes Raiz Nordestina. E a Chapéu de Palha. Chapéu também. Se uniram as 3. Nós éramos 3, né, no município. E aí juntaram as 3. E aí foi um trabalho que deu um pouco certo, mas também não deu. Né? E aí em 2013 e 2014, a Sol do Meu Sertão não saiu. Né? A gente se juntou em 2013, 2014 nós não saímos, não colocamos a Sol do Meu Sertão. E aí em 2015 nós resolvemos retornar. E assim, desde 2015 a gente vem dando certo, né? Então a gente só deu a parada por conta da pandemia, né? Que todo mundo parou. E o nosso grupo ele vinha se fortalecendo, ele vinha se unindo, né? Então assim, hoje nós somos uma família Sol que também recebemos outras pessoas de outros municípios que querem dançar, né? Assim como todos os anos aparecem, né? Mas assim, nosso grupo já é um grupo bem unido, é um grupo que a grande maioria é daqui, de Xeramobim, é um grupo que já vem, tem pessoas veteranas esse ano, veio muita gente que estava parado, que não dançava, que voltou a dançar, né? Então assim, nós temos um grupo mesmo assim, que é bastante unido, que é bastante fortalecido, né? E aí a gente vê que o nosso grupo dá certo, né? A gente tem os momentos de estresse, tem momentos de raiva, né? Como todos os grupos têm, quer desistir, a gente grita nos ensaios, mas a gente vê que tudo isso é para um objetivo só, né? Que é conquistar os festivais. E o nosso trabalho vem dando certo, né? Ano passado deu certo, esse ano está dando certo. Então eu acho assim que não vejo essa necessidade de juntar. Eu achei até bom porque é um outro grupo para o município, nós somos de uma federação, o Raiado Conselheiro é de outra federação. Então eu acho que leva o nome do município de Xeramobim, que é o principal objetivo, lugar, né? Para todo lugar. A gente dança muito nessa região, os meninos dançam mais na região ali do sul, né? Sudeste, Cariri, né? Que lá eu não vejo muito o nome de Xeramobim, a gente vê por conta do Arraiado Conselheiro. Então, algo que é importante e é interessante levar o nome do município para lá. E a gente também está levando o nome do município para outras regiões. Jaguaribe, né? aquela região, né? Jaguaribara, Fortaleza. Esse final de semana agora, acho que Itatiro, Itapiúna, uma coisa assim. Então, assim, a gente busca várias regiões para a gente estar sempre levando o nome do município. E eu acho que é algo que vem dando certo. Então, assim, é como dizem, né? Em time que está dando certo, não se mexe, uma coisa assim. Né? Então, assim, eu acho que está dando certo, assim. Então, acho que é interessante permanecer assim, porque a gente leva o nome do município para todo o estado do Ceará. Reconhecem 2 trabalhos que são totalmente diferentes,
né? Porque a Arraiado Conselheiro está vindo com uma temática, a gente está vindo com outra que é mais lúdica, né? Então, assim, são 2 trabalhos totalmente diferentes, são entidades diferentes e são personalidades diferentes, são pensamentos diferentes. E eu acho que é interessante disseminar o nome do município de Xeramobim para todo o Ceará. E nesse ponto, João Paulo, também, são 2 grupos que já deixaram a sua marca dentro do São João do Ceará. Então, assim, a Sol, que já existe são desde 2 grupos 2011, conhecidos já em todo o Ceará, não é isso? né? E a Conselheiro, que existe em 2017, mas já deixou sua sementinha por onde passa. Então, é como o João Paulo diz, se está levando o nome da cidade a se tornar conhecido com os trabalhos como as boas quadrilhas, não adianta mexer. Eu acho que dá certo. A rivalidade acontece, né? As 2 precisam de dinheiro, de recurso, as 2 precisam de... Quadrilha, elas precisam quase da mesma coisa. E até hoje deu certo. Então, assim, eu acho que não tem muita necessidade, como o João Paulo falou. Concordo. Pronto, e como é que faz, você já deixou aí para mim o momento para perguntar, essa captação de recursos? A gente sempre tem um convênio, né, que a gente faz com a Prefeitura Municipal, né, de Xeramobim, que graças a Deus vem dando certo, né? Tivemos momentos aí, anos anteriores, que foi diminuído o nosso recurso, mas a gente mesmo assim, a gente sempre busca, como a Alexandre até falou, teve questão de rifas e tudo, né? A gente sempre tenta arrecadar recursos, porque assim, colocar um projeto de quadrilha, muita gente pensa que é só botar uma roupinha, um vestido, uma calça, uma blusa e você dançar por aí, né? E a gente sabe que não é um custo muito alto, né? Mas a prefeitura ela sempre nos ajuda, né? Somos muito gratos ao prefeito Cirilo Pimenta e ao Edmilson Vice por sempre ajudar o nosso grupo, né? Porque assim, além desse convênio, a gente vai atrás de patrocínio, a gente corre atrás de vender rifa. O nosso grupo já estava saturado esse ano. Olha, quando a gente chegava com o nome rifa, quando a gente lançava a rifa, aí era uma confusão dentro da quadra, era briga, era discussão. Não aguento mais vender rifa. Não aguento mais vender rifa. Esse aqui desse jeito. eu me escondia dele, porque horrível. hoje ele me via, ele tava com papel na mão. Eu disse, Caio, eu já comprei tuas rifas, cara. Era horrível. Olha a rifa! Não, gente, é horrível. E aí você vem com... Acho que a gente fez umas 3, 4 rifas, assim. E assim, é muito difícil, porque às vezes acaba que você não tem mais opções a quem oferecer. Aí você começa tudo do zero, vindo daquela pessoa que eu ofereci a primeira rifa, aí eu vou começar a vender. Então, assim, a captação de recurso, ela é muito difícil, né? Porque a gente sabe que não é porque uma pessoa não quer ajudar. Mas às vezes, assim, o mercado é muito difícil, né? A economia tá muito difícil, existem as coisas muito caras hoje, né? Existem vários grupos que estão aparecendo em todos os anos, né? Então, assim, é muita gente comprando material. Os materiais, eles são muito caros, né? Porque a gente compra a maioria em Fortaleza por ser mais barato ainda, né? Então, assim, tem a questão de viagem, de ir comprar, né? Então, assim, é muito, muito, muito dinheiro. E tem uma coisa que agrava também esse período, assim, eu vi porque eu comprei alguns momentos... Fortaleza se tornou assim, um grande expoente de produção de material para quadrilha junina. Inclusive as quadrilhas do Rio de Natal, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Piauí, o pessoal vem para Fortaleza comprar, ou seja, já é um mercado que já fica bastante sobrecarregado. Com as quadrilhas daqui, o pessoal vem de fora e o preço sobe, né? Sobe. Exatamente. Então, assim, como a gente não tem o dinheiro que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente depende de outras pessoas. Quem tem dinheiro já vem comprando os materiais, aí quando a gente vai pensar em comprar material, aí não tem, a gente tem que esperar chegar, aí atrasa a confecção do figurino, e assim vira uma bola de neve, né? Às vezes a gente atrasa um trabalho, não é porque o grupo não está querendo sair, mas é porque questão de falta de material. Existem outras quadrilhas de outras cidades que são com 30, 40, 60 pares, que vem comprar o material em Fortaleza. E tem um diferencial, João Paulo, só te cortando, muito grande. Aqui em Xeramobim a gente cobra algumas rifazinhas, alguma coisinha. O resto é que a gente vai realmente atrás, em busca. A prefeitura daqui sempre abraçou as quadrilhas, né? Nós temos esse grande... Às vezes tem uma certa desavença, mas eles sempre foram muito bons com as quadrilhas. Isso a gente não pode ser hipócrita e nem injusto, né? Mas assim... O recurso a gente começa a gastar em janeiro, assim que inicia. Aí, às vezes a prefeitura solta mais quando está próximo, isso é normal.
Mas até lá, o que a gente faz? Às vezes usa o cartão do João Paulo, às vezes o cartão da Elistênio, pede o cartão de um brincante, pede o dinheiro emprestado. Por quê? Porque o tempo vai passando, né? As coisas vão vendendo mais rápido, de vez em quando acaba, não tem, e o piloto tem que ter esse copo no piloto, então tem que ser dessa forma para não desconfigurar aquilo que a gente pensa. E a gente vê assim que os materiais vão acabando, a gente vê que as quadrilhas vão estreando e a gente tem dificuldade de arrecadação de dinheiro e a gente precisa ter o dinheiro para comprar. E tem o tempo de produção, né? Tem o tempo da produção. Teve anos que a gente já passou sufoco, né? Que a gente lançou a campanha do Somos Todos um Sol, a gente foi de porta em porta pedindo R$1, né? Porque a gente não tinha tanto recurso assim, né? A Sol do Meu Sertão saiu com um recurso bem menor, teve anos que a gente teve grandes dificuldades, mas mesmo assim a gente não baixou a cabeça e a gente foi atrás de dinheiro para a gente poder colocar o nosso trabalho, porque era um trabalho muito bom de se mostrar. Então assim, a dificuldade ela existe, né? Existe anos que a gente tem mais dificuldade do que outros, né? Nós passamos já por bons bocados para poder colocar o nosso trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Vem dando certo e a gente vai caminhando aí como a banda toca e a gente ainda precisa de mais recursos ainda. E outra coisa, porque senão as contas ficam. As contas ficam. E outra coisa, tem quadrilha que quando o brincante vai procurar para entrar, já dá um carnezinho de pagar R$2.000, né? Só para entrar. Depois vai comprar tecido, pagar costureira, pagar aviamento. E o interior não. O interior a gente pede às vezes R$300, R$400 parcelado. Esse né? financiamento coletivo, né? Que... É parcelado, mas assim... às vezes fica conta pra quadrilha tal. Mas, gente, é porque assim... Hoje, pra colocar uma quadrilha... se não for... Isso é mais um pouquinho. É mais de R$100.000. É muito dinheiro, meu povo. Dinheiro, porque a gente tem a questão do transporte, tudo que é muito caro. Regional, né? que hoje é muito caro. As viagens são distantes, né? Pra gente ir, às vezes a gente viaja 2, 3 festivais no final de semana. Aproveitar, né? E esse negócio de ida e vida é muito caro, né? Então, assim, a confecção, tem a questão do regional, que é muito a banda, né? Que a gente tem que valorizar os músicos também. Né? E tem a questão do próprio confecção do figurino, que material é muito caro também. E a gente tem que Existem quadrilhas que gastam menos, que são as tradicionais, mas mesmo assim existe uma questão de valor também muito alto. Mas para ir para um cenário competitivo tem que ter um figurino que seja a altura do trabalho, tem que ser um figurino muito bonito, tem que ser, né, as roupas das mulheres têm que estar impecáveis, que as mulheres vestem aquelas saias que chamam a atenção, então é algo que tem que estar muito bonito e vistoso, né? Quem não é visto então exige não é lembrado, muito, né? Exato, exige muito, é muito dinheiro, inclusive estou aqui atrás de patrocínio. Inclusive a maioria assim, o recurso de maior aporte que a quadrilha tem, assim, precisa para o São João é no figurino, né? Imagino que mais de 50% desse orçamento vai, aí o Caio tá falando de R$100.000, a época em que eu acompanhava isso mais de perto já batia quase nessa casa. Hoje, com certeza... bem mais. Até porque pra gente confeccionar, a gente começar a confecção do figurino, a gente faz o figurino piloto, né? Então, assim, a gente faz o figurino. Não deu certo, a gente tem que colocar mais coisas. Aí desmancha o que foi feito, aí coloca outra coisa. Aí com mais compra de material. Viu que não deu certo ainda, aí vamos colocar mais o quê? E assim vai gastando até chegar no produto final. Que é o figurino mais caro, é o piloto. Exatamente. Então, assim, exige muito dinheiro, principalmente em relação a isso. Você fala de escassez de material, e aí eu vou aqui fazer uma comparação. A gente tem o material humano também, né? São as pessoas que estão à frente das quadrilhas, os brincantes. Vocês já sofreram com algum tipo de escassez de pessoas para participar? Sempre, todos os anos. Das quadrilhas? Todos os anos. Falta gente para dançar, não? Às vezes, como é que vocês fazem a captação dessas pessoas? Assim, como eu falei, na Sol do Meu Sertão a gente já tem um grupo, né, bem sólido, né, de pessoas que são fiéis à Sol do Meu Sertão. E aí todos os anos existem pessoas que saem por conta dos seus objetivos, né, das suas coisas pessoais. Mas sempre tem pessoas que também retornam, né? Como aconteceu esse ano. E a maioria dos anos sempre são assim, 16 pares, né? 18 no máximo. Porque existe gente mais disponível do que as outras, né? E é como eu falei, existem pessoas que têm os seus projetos pessoais, que não tem como dançar naquele ano, pronto, não vai, né? E a gente tem pessoas que também dançam, pessoas que existem na produção, que é levando o cenário, ajudando na questão mais pesada,
né, que a gente valoriza demais essas pessoas, porque estão ali pegando pesado mesmo, levando estrutura, montando, descendo, sobe, desce, ônibus, entra e sai. Então, assim, é uma grande valorização dessas pessoas também, né? E aí a gente vai atrás de pessoas para tocar no regional, um sanfoneiro que é muito difícil, um baterista que às vezes não tem, e a gente vai atrás de pessoas. Então, assim, é uma captação constante de pessoas, né? Dos brincantes a gente tem uma dificuldade maior, principalmente quando a gente tem uma quantidade menor de pares, né? Quando a gente tem 16, 18 pares, aí, por exemplo, se faltam uma ou duas pessoas... E quando desiste na temporada? Quando desiste no meio da temporada, a gente fica doido. Então, assim, a captação ela é muito difícil, mas graças a Deus na Sol do Meu Sertão vem dando certo, porque é um grupo já fiel, um grupo sólido, e é legal lá a captação. E no caso de vocês é o mesmo? Não, é a mesma coisa, não tem modificação não. É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes a gente começa com 16, com 18, por exemplo. Aí perde um trabalho um dia, fica chateado, não vai mais. Aí é como se às vezes nós tivéssemos culpas, né? Porque às vezes a gente dança no festival, o festival atrasa, a gente precisa dançar, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar para pagar as contas depois. Mas muitas das vezes os brincantes, ele não vê o lado da diretoria, ele vê o dele, né? E não vê muito o lado da diretoria, mas assim, é complicado esse negócio de brincante hoje no Sertão Central. Tá muito complicado. E quadrilha é um RH constante, né? Constante. Porque você tem que lidar com o humor de todo mundo, né? Isso. Sim. E uma pessoa faz diferença, né? Faz demais. E às vezes uma pessoa ali planta uma sementinha dentro do grupo, e aí que vai crescendo e vai contaminando todo mundo. E pra gente fazer isso, a gente é um pouco de psicólogo, a gente é um pouco de terapeuta, de assistente social, a gente é um pouco de tudo dentro do grupo, porque a gente tem que ter a mentalidade muito boa e tem que passar isso também para os brincantes, para eles poderem seguir a nossa mesma vibe, para todo mundo estar na mesma vibe, dançando bem e seguindo o trabalho de forma correta. A gente tenta segurar até o final, a gente vai, às vezes a gente vê que a pessoa tá fazendo aquilo de propósito, mas a gente tenta ser psicólogo, aí quando não dá tem que cortar. É verdade. E esse é um movimento assim muito grande no mundo do São João. Eu já vivi o São João em algumas, assim, de várias frentes, né? De estar dentro de projeto, de ajudar a criar o projeto, e agora eu tô de fora. E aí eu tenho visto algumas coisas, eu fiz curso de formação da FECOAJUST, avaliei durante 2 anos, agora eu tenho uma parada porque tive outros focos. Esse ano eu não tô fazendo realmente nada, tô só assistindo mesmo. E aí eu vi, assim... É tão bom você só assistir, gente. É bom, não tem essa dor de cabeça de montar. Pior que é mesmo. E eu tava conversando, assim, com alguns amigos e dessas formações que a gente tem, esses encontros, e há muitos dos avaliadores já foram quadrilheiros, né? Sim, a grande maioria, né? Maioria. E aí eles sempre falam que na época deles já era difícil recrutar pessoas, né? E aqui nós temos, não só isso, 2 quadrilhas, ou seja, você tem que ter muito mais gente ainda para trabalhar, né? Então não é fácil, não é realmente muito fácil. Mas, gente, assim, uma pergunta muito particular, assim. Aí vale para vocês. O João Paulo é muito experiente já na marcação, dançando quadrilha, o Caio também. Isso, de certa forma, a quadrilha não afeta na vida de vocês, assim? Eu digo no trabalho, na família, assim, o quanto, assim, aí é muito pessoal mesmo, o quanto vale se dedicar a isso? João Paulo... Porque eu sei que esse preço chegou na minha, entendeu? Porque porque o meu preço chegou, entendeu? Assim, pra vocês, não, assim, não é que eu tô desistindo, pelo amor de Deus, né? Isso que eu tô desestimulando vocês. Mas é porque, assim, não é fácil não, cara, porque depois que a quadrilha termina e vocês fazem parte de diretoria, vocês sabem, sobra pro bolso de vocês, sobra pra... Né, assim, tem um custo também que vocês precisam. Isso não leva em consideração, não, quando vai pensar, e o ano que vem, sei lá. Todos os anos. Eu penso nisso, em desistir. É todo mundo. Por isso que você fez um eu biquinho disse, assim. É meu último ano, eu não vou mais me meter nisso. Mas é porque realmente ele é muito cansativo, né? Imagina. A gente vem numa rotina muito grande de ensaios, como a gente falou, a gente começa no início do ano, né? Então a gente já vem abdicando de todos os finais de semana da gente, né? Da gente estar saindo, se divertindo, viajando, indo para onde quiser, saindo com os amigos, para estar estudando, para estar dentro de quadra, né? Às vezes até trabalhando também, às vezes a gente perde trabalho, né? E a tua profissão exige sou muito, plantonista, né? Sou enfermeiro, às vezes a gente deixa de dar um plantão extra para ganhar um pouco mais, pra gente estar dentro de quadra, ensaiando. Então, assim, são muitas coisas que a gente vai abdicando da nossa vida pessoal e profissional pra gente estar dentro do projeto, né? Então, assim, como eu falei, eu comecei em 2009 aqui no município, né? Na Raízes Nordestina ainda, que
sou muito grato, né, por me apresentar esse mundo do São João. Mas desde quando eu entrei, eu me apaixonei pelo mundo junino, né? Então, assim, nunca tinha tido contato, né, de estar num trabalho desse, né, assim, de um grupo dançando, competindo em festivais, nunca tinha tido até então, né? Então, assim, quando eu entrei, eu me apaixonei por aquele mundo, aquele meio, aquelas viagens. E aí, quando eu fui para Sol do Meu Sertão em 2011, foi onde eu me encontrei, né? Passei por outros grupos também, em 2009, né, Raiz, 2010, participei de um grupo em Quixadá, mas quando foi em 2011, que eu fui para Sol do Meu Sertão, e aí 12, né? Então, assim, eu fui me apaixonando, né, pelo grupo, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que são envolvidas, e aí eu não consigo mais sair, né? Então, assim, vai existir o dia que eu vou sair? Vai ter um dia que eu vou dizer, não, esse ano realmente não dá, né? Porque a gente tem outros projetos de vida, como a Alexandre falou também no começo, o grupo vai se renovando, vão surgindo novas pessoas, né, querendo conhecer. Eu acho que vai ser bem interessante, eu acho que vai ser difícil para mim, né? Porque, assim, toda vida eu penso em desistir, mas quando eu vou para os festivais, aí que a pessoa me vê, aí diz assim, João Paulo, é lindo ver você dançando, você se entrega, é o amor pela quadrilha, não sei o quê. Aí eu não tenho mais vontade de desistir, né? Então, assim, já pensei várias vezes, né? Ano passado, eu acho que eu estava até falando com o Desson, que é o noivo da nossa quadrilha, diz assim, seu amigo, vai ser o último ano. Mas vamos só esse último ano. Eu acho que eu já falei também, João Esse Paulo. último ano sempre é o último. último ano, amigo, não dá, né? Vamos finalizar o nosso São João bem, vamos trabalhar. Só que eu tenho certeza que quando passar esse São João, que chegar no final, aí começa as mensagens e tudo, gente, quando é que a gente vai se reunir? É sempre desse jeito. Mas eu sei que vai ter um dia que a gente vai encerrar. Eu acho que eu também, João Paulo, já falei umas 50 vezes esse ano que eu não quero mais quadrilha. Eu não quero mais diretoria. Eu quero chegar, Mas eu acho assim, é bom pra quem brinca, né? Pra quem dança. Mas pra gente que tá à frente da diretoria, correndo atrás, eu tenho dor de cabeça com gente, aí eu penso assim, não, esse é meu último ano mesmo. Mas quando eu penso na dança, no espetáculo, você apresentar, aí eu não quero mais sair. É porque todo dia é uma crise, né? Todo dia, né? Todo dia. Você tem que estar sempre controlando crise, né? Exato. Pessoas, é cenário, é figurino, é nota de jurado, que é planilha que vem abaixo do que você quer. Exato. Né? Confusão com federação, não sei o que você vai pra cima e pra baixo, isso às vezes satura, né? Cansa mentalmente, você fica muito estressado, né? E aí, quando você viu que aquele festival dava pra você levar, dava pro seu grupo ganhar, e não ganhou por um erro bobo, não sei o que, aí o estresse vem maior, revolta. A revolta. É muito estressante. Mas, no final é prazeroso, é muito bom você mostrar o seu trabalho, você mostrar para as pessoas que você é de Quixeramobim, que você leva o nome da cidade, né? Que as pessoas não têm preço melhor e nem maior do que você terminar a sua apresentação e você ser aplaudido, como a gente foi lá na Boa Viagem, como a gente foi lá no Eusébio, como a gente foi no outro festival que a gente foi ontem. Não tem preço você terminar a apresentação e você ver as pessoas sorrindo e aplaudindo e ovacionando o seu trabalho. Não tem. Às vezes vale muito mais do que um pódio. Exato. Desse. Às vezes você fica muito mais sentindo assim, prazeroso, porque você mostra que seu trabalho, né, tá sendo bem visto pelas pessoas. Eu acho que esse é o objetivo também da gente, né, pra gente mostrar às outras pessoas. Claro que a gente quer o pódio, né? Deixa eu fazer só uma última. Porque a gente quer recurso. Só uma última. Você não tem medo de estrada, não, gente? Porque vocês rodam muito. Morro de medo. Muito. Porque eu já cheguei a contar que dava para ir numa temporada daqui para São Paulo e voltar. Sim, se for colocar trajeto, né? E assim, você tem que... Como são poucas as viagens que as quadrilhas conseguem bancar, né? Ou conseguir patrocinar, enfim... Você tem que aproveitar muitos festivais numa noite só. Eu já vi, por exemplo, apresentações da Sol acontecerem 3 ou até 4 vezes numa noite só. E às vezes você fica no fim de semana, às vezes você fica em Fortaleza, já para não fazer com que o ônibus venha, você já fica lá, logística, escola, não sei o que. Exatamente. Você não tem medo não de estrada, não? A gente tem, né? De vez em quando a gente tá indo no caminho, aí, principalmente porque a estrada... Tem alguns períodos que estão muito horríveis, né? Agora. Horríveis, e é muito buraco, e aí tem umas curvas, assim, meio sinuosas, que quando acontecem, aí o pessoal do ônibus começa a gritar... Motorista levando... Motorista! Tá levando animal, não! Ele coitado, não tem nem culpa, mas sobra pra ele. Mas assim, os meninos sempre são muito responsáveis, né? A questão dos motoristas, a gente é muito grato, né? Eles gostam demais de viajar com a gente.
né? A gente tem uma amizade muito boa com a questão dos motoristas, né? Porque é exatamente ele que nos leva, né? Ele que é o responsável por estar conduzindo o grupo inteiro, né? Uma responsabilidade muito grande. De ir e vir, né? E aí a gente tem esse receio, assim, principalmente às vezes na madrugada que a gente vem, né, retorna pra cá. Teve final de semana da gente que foi muito cansativo, porque a gente chegou aqui de manhã pra gente já viajar 2 horas da tarde de novo. Então, assim, a gente só teve um pequeno período pra gente descansar, almoçar, as meninas se maquiarem, e eu me maquiar também, porque a minha produção esse ano é diferente. Então, assim, é um pequeno intervalo que você fica muito cansado. Aí quando foi no domingo, tava todo mundo assim no ônibus acabado, dançando. Aí foi assim, um silêncio dentro do ônibus que você vê que, assim, que é todo mundo cansado. E existe, nesse final de semana agora, a gente vai ter viagem, a gente vai ver essa logística tudo de viajar, né, de ficar, porque diminui muito o cansaço pra gente, é muito desgastante, muito. A gente já chegar aqui ao fim do podcast, porque os dedinhos ali estão direto, né? Faz tempo que faz assim, e eu não entendo, é porque eu acho que tá terminando. A conversa tá muito bacana, a gente poderia ter muito mais tempo pra conversar muito mais. Mas vai terminar, a culpa é dele, então. Não, deixa o Marquinho. Brincando. Bom, mas assim, pra gente finalizar essa conversa, a gente falou de captação de recursos, falou de captação humana, e aí eu quero só abrir um parêntese aqui, porque falar do ser humano, né? E o ser humano, ele precisa entender, em todas as suas esferas, que as quadrilhas juninas, elas fazem parte da cultura local. Sim. E é preciso ter esse apoio, principalmente do setor privado, não esperar apenas pelo setor público, né? E aí, vocês podem aproveitar o finalzinho do nosso programa aqui para fazer esse apelo. E para as pessoas dessas novas gerações, né? Nova geração aí que às vezes estão às vezes apagando um pouco da nossa cultura, por não entenderem da importância das manifestações culturais, por viverem naquelas bolinhas. Que elas compreendam da importância da manifestação cultural e que façam parte para que futuramente a gente não tenha prejuízos quanto à formação de grupos de quadrilhas. Então, façam os apelos de vocês, deem o último recado de vocês para falar sobre da importância dos movimentos juninos, das quadrilhas juninas. Eu fico muito feliz, né, como eu já falei, de estar fazendo parte do meu grupo. Né, é um grupo aí que vem numa longa trajetória, né, levando, aliás, o nome do município para várias cidades do Ceará, né. Teve um ano também que a gente foi para fora, a gente dançou em Mossoró, né, que é um grande festival, que a gente teve uma oportunidade ímpar de dançar lá, que é muito maravilhoso, né. Então, assim, o movimento junino, a quadrilha junina é algo tão mágico, é tão bom de se viver, né, que eu acho que deveria ser sim olhado com outros olhos, né, um olhar mais cauteloso, né, porque ali nós não temos pessoas desocupadas, né, pelo contrário, nós temos pessoas adultas, pessoas que são trabalhadoras, nós temos jovens que estão ensaiando, né, que mesmo assim a gente preza pela questão dos estudos dos mais novos, né, tem que ter a questão da responsabilidade, a gente, todo mundo que entra no grupo, né, quando vai, a gente sempre frisa que a gente não quer prejudicar ninguém, né? Nem no seu trabalho, nem no seu âmbito escolar, e a gente faz de tudo para que a gente dance e ninguém saia prejudicado. Então, assim, é algo tão bom que a gente quer viver, que a gente quer passar para as outras pessoas, e a gente sempre tenta fazer o melhor para que mais na frente outras pessoas sejam agregadas no nosso trabalho, né? E a gente pede, né, que as pessoas olhem para o grupo junino, para Sol do Meu Sertão, para o Arraial do Conselheiro, né, e para os outros grupos também que possam surgir, ninguém sabe, né, do dia de amanhã, né, que olhe mesmo com um olhar mais delicado, né, porque a gente tem muito trabalho, a gente tem muita dor de cabeça, né, a gente gasta muito, a gente tira dinheiro do bolso para poder o trabalho sair, né, não só eu, mas todos os diretores da Sol do Meu Sertão, né, a gente sempre investe na quadrilha, né, a gente vai, assim, às vezes atrás de recurso e tudo, aí surge uma pessoa assim, mas é isso, tudo isso, às vezes a gente vai atrás de, sei lá, de uma quantia X, a pessoa dá menos 2x, entendeu? E acha que aquilo é suficiente, e às vezes não é,
porque realmente é muito dinheiro, é muito trabalho. E a gente vê que é uma dificuldade muito grande de colocar um grupo junino com pouco recurso. Realmente não dá. A gente não sai, não tem grupo junino que saia com uma quantidade pequena, né? Então, assim, a gente pede ajuda, né, de todos os órgãos, né, dos políticos, dos nossos vereadores da casa, que olhem mais para os grupos juninos, né, porque a gente está abdicando dos nossos trabalhos, dos nossos finais de semana, para mostrar o nosso trabalho, levar o nome do município de Quixeramobim, porque quando a gente sai, que a gente é bem visto, que a gente está no pódio, a gente não leva só o nome da Sol do Meu Sertão, né, nem do Arraiá, do Conselheiro, a gente leva o nome do município, né, e graças a Deus o Quixeramobim ele é muito bem visto, né, nas cidades que a gente vai, que a gente se apresenta, e eu acho isso de uma validade tão grande, eu acho tão bonito, né, de você levar o nome do seu município, né, ser reconhecido lá por fora nos festivais, nas outras cidades, é muito bom quando você é reconhecido. Eu acho que deveria sim olhar com os olhos mais, né, cautelosos para os nossos grupos. E o poder público, principalmente o nosso, ele é um grande pai para as duas quadrilhas de Quixeramobim, né? É como o Emanuel falou, não depender somente do poder público, mas Quixeramobim é um grande berço de setor privado, né? Setor privado milionários, que eu acho que deveriam sim apoiar mais esses dois grupos e os grupos que irão surgir, porque a gente também tem o nosso marketing, né? É uma blusa que vai o nome do sua empresa, né? É uma divulgação nas nossas redes sociais que alcança grande público, né? Então, assim, eu acredito que o poder privado deveria olhar com bons olhos as quadrilhas juninas. Acho que, além disso, além dessa exposição de marca, que é importante e é fundamental de retorno da empresa, mas acho que é um compromisso social com a cidade, Com a sabe? cidade, exato. Porque é importante, e seja quem for o gestor, é obrigação desse gestor que fazer isso e apoiar e continuar mantendo viva essa tradição, né? E realmente é muito longeva essa parceria, né? Entre a prefeitura, seja quem for que esteja à frente. E que isso continue, que isso perdure, né? Isso é muito bonito, muito importante. Mas essa história do setor privado também é muito, muito fundamental. E deveria ser um compromisso dessas empresas, né? Sim. Porque arrecadam e esse recurso ele volta. Porque assim, ele volta, e eu bati muito nessa tecla, porque ele não volta, não é assim, de qualquer forma. A quadrilha é uma geradora de empregos durante esse período todo de produção. Porque você tem a confecção, você tem costureiras, você tem o regional, que são recursos que vão girar na economia do município. Então, se investe aí esse valor em quadrilha, esse valor ele volta 2, 3 vezes para a economia do município. E pode beneficiar o empresário que financiou, que apoiou estruturalmente, financeiramente. Então, acho que deveria ser um compromisso social mesmo das empresas. Sim. E, sobretudo, em relação aos projetos da cidade, né? Porque esse recurso gira, a economia, ela gira também, e isso só tem ganhar a cidade. Agora, fazer essa semente despertar na cabeça dessa gente é complicado. É difícil, né? Porque a gente tem a questão do boca a boca, tem pessoas que levam mais a sério do que outras, a gente recebe vários nãos para receber um sim, é muito difícil a captação do recurso. Mas eu acredito que com cautela, com jeitinho, né, conversando direitinho, eu acredito que as pessoas se sensibilizem mais com o trabalho junino e acabem ajudando mais ainda a gente, né? Que pena que acabou. Que pena que acabou. Marquinho, meu querido Joaquim, obrigado. Você não é a Eliana não, mas tá só nos dedinhos ali, né? Faz tempo. Elistênio. Valeu, garoto. Bom ter tua parceria aqui no nosso podcast. Gente, Meninos. obrigado. Obrigado por dar a oportunidade agradece, a gente falar do nosso trabalho, né, das quadrilhas juninas. Alexandre, muitíssimo obrigado também. Né, eu acho que é super importante, eu acho que deu uma clareada, né, pra gente ver com outros olhos nossos grupos, né, pra gente ver que a gente não tá aqui pra brincadeira, nosso trabalho é sério, é algo muito sério, né, e a gente levar o nome da cidade aí pra gente crescer mais ainda, né, e ser feliz aí no São João, porque o que a gente quer é isso, é dançar São João e brincar o São João. E o nosso desejo. E agradecer sucesso, de forma né? especial o convite de vocês, né, falar dessa grande parceria que vocês sempre têm com a gente, né, é só gratidão.
Reitero os desejos Foi ótimo, novamente. foi Obrigado. ótimo. Sucesso e gratidão também por vocês terem aceito participar desse nosso episódio de hoje. E a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você acompanha esse podcast multiplataforma, seja por meio da Sertão TV, canal 180, no YouTube, também no Spotify e na Canudos FM 106,7. Valeu demais e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.